Então, é isso aí. Estou aqui na Gruta do Farol, Ponta Negra, Rio de Janeiro, Maricá. E local muito bonito para fotografar, fazer um ensaio fotográfico, né? O mar hoje está tranquilo, não está batendo muito. Alguém que se quiser se aventurar, tomar um banho de mar, ó, piscina azulzinha, né? Muito bom para um ensaio fotográfico, muito bom para fazer uma radiestesia. Se tivesse vazio, tem um casal ali que não convém, no caso, se expor, que eu sou discreto e não vou chamar a atenção, né? Mas mesmo assim, vou falar sobre radiestesia na questão de, para você que está começando agora em radiestesia, vamos falar sobre limpeza do pêndulo, desmagnetização e consagração, tá? Aí fica admirando essa viagem, essa paisagem muito bonita, do que ficar olhando para minha cara feia. Então, muito bem. Uma das formas de você consagrar um pêndulo, embora é importante para aqueles pêndulos comerciais, né? Pêndulo que é comercial, você comprou na loja, você vai ter um trabalhozinho de desmagnetizar, porque aquele pêndulo passou muitas mãos. E sabe lá que mão passou, né? Vamos botar assim, a mão do comércio. A mão do comércio é uma mão perigosa, né? E na verdade, o pêndulo tem que estar com seu magnetismo. Por isso que eu aconselho a fazer o próprio pêndulo, seja ele de rolo, seja de rolha, né? De metal. Pode ser um chaveiro, você pode comprar um cristal de quartzo e mandar furar e botar uma argola, né? Pode pegar uma madeirinha também em forma esférica ou cilíndrica, né? Vai dar o mesmo efeito. E o ideal é que está fazendo manipulado pelas suas próprias mãos, onde é a sua energia. A descontaminação vai ser melhor e menos pior, né? E a intenção de ajudar o próximo, né? Vai ser também muito mais potencializado. E no início, eu aconselho, né, a quem aí pegou um cristal de quartzo, ou uma pedra especial, alguma coisa, depois de magnetizar, você passar a fazer parte da sua energia. Como assim? É sair com ele para passear, principalmente quando vai numa reunião espírita, numa palestra, ou vai numa casa holística, vai fazer um reiki. Quanto mais estiver nessa esfera, é melhor. Quanto mais estiver nessa esfera, é melhor, né? Isso se você for levar para o caminho da paz, da harmonia e da saúde, né? Muito bem. Então vamos ao que interessa. A limpeza do pêndulo de desmagnetização, não é obrigatório essa técnica, nem do jeito que eu vou falar aqui. Cada um faz do jeito melhor, ou pesquisa outro jeito. Mas eu estou dando a dica dessa aí, porque é uma dica de descontaminar aqueles que quem comprou no comércio. Vou começar por essa, porque no comércio, como eu falei, passou por várias mãos. Aí não se sabe que mãos foram essas, né? Uma mão de um cara que tem uma energia negativa, pensamento negativo, ou o cara só pensa em dinheiro, né? Ou o cara que brigou com a sogra, que brigou com a mulher, por sua vez brigou no trânsito, aí fica aquela carga pesada no pêndulo, né? Aí passa de mão em mão, cada um com uma energia. Como é que fica? Como é que faz? Estragou o pêndulo. Então a gente tem que tirar essa energia e botar a nossa. Então vamos chamar assim de ritual na questão de
do primeiro trabalho dessa desmagnetização. Então lá, primeiro passo, vai lavar na água corrente. Vai botar um pote de vidro com água e sal. Tá? Vai deixar 24 horas. Depois de 24 horas vai tomar o banho de lua, menos a minguante. Qualquer quarto da lua, menos minguante. Né? Muito bem. Aí depois, passou pelo quarto minguante, vem o sol. O sol da manhã, tomando esse sol da manhã, de 6 da manhã, quando clarear, até no máximo meio-dia, não deixando passar do meio-dia. Para o sol o quê? Energizar. É o banho da lua para tirar, vamos dizer assim, o feitiço do dinheiro, o feitiço do comércio, e até saber se passou pela mão de algum feiticeiro, né? Em via de dúvida, a gente se garante fazendo as duas coisas. Muito bem. Então, lavou na água corrente, deixou no sal 24 horas, jogou de novo na água corrente para dessalinizar e deixou na lua, deixou no sol, tudo 24 horas, tanto para a lua quanto para o sol. Depois disso, você vai enterrar, de preferência, no seu quintal. Vai enterrar ele por 3 dias. Vai ficar enterrado por 3 dias esse pêndulo. Tá? Agora toma cuidado, se ele for um cristal de quartzo, ele vai reconhecer a mãe terra e está arriscado ele fugir por ali, que já aconteceu comigo. Eu perdi um cristal de quartzo assim, tá? Então é bom marcar ali alguma coisa, né? Um laçozinho, alguma coisa chamando atenção que ele está ali e ficar de olho para ver se ele continua ali. Muito bem, passou 3 dias, desenterra, lava, lavou, botou de novo no sol para secar. Você vai esfregar com as 2 mãos, energizando, passando a sua energia. Aí você vai pegar na palma da sua mão, vai levar em direção ao teu terceiro olho e vai dar o seu comando. Evidentemente, você vai batizá-lo com alguma coisa. Se for para a saúde, faz uma mentalização para a saúde, para ele te ajudar a achar resposta para a saúde, aquelas doenças escondidas que o médico não acha, né? Que aparelhos não acham, que ele possa achar, né? Tudo nessa linha, da boa resposta 100% para ajudar o próximo, se for nesse interesse. E passar a fazer uma amizade, que ele vai fazer parte integrante da sua vida. Vocês dois vão ser unha e carne. No início é bom você andar com ele no bolso para onde for. Aí a pergunta, poxa, mas se eu passar por uma encruzilhada e tiver uma macumba, se eu for no lugar tiver negativo carregado. Claro que antes de você fazer o pêndulo, trabalhar nele, você vai de novo descontaminar. Assim que ele pegar a sua energia, você deve meditar com ele na mão, né? Pode ser com ele até no terceiro olho, deitado ali com ele no terceiro olho. Quanto mais ele pegar a sua energia, é melhor. Né? Esse é o primeiro contato. Depois que a tua intuição dizer que pode começar a trabalhar, aí você começa a fazer as perguntas, não bobas, mas de algum sentido para você ver a capacidade de acertos e para saber se ele está em sua afinidade, já está afinado contigo, né? Não aconselho fazer perguntas bobas, tá? Perguntas melhores para começar, se vai fazer sol amanhã, se vai chover amanhã, coisa para ter resposta certa e para ver o seu grau de acerto e também a sua sensibilidade. Feito isso, pode passar por uma pergunta, né, quando sendo mais pesada, vamos dizer assim. Pode pegar um noticiário, saber sobre aquele anúncio, sobre aquela matéria, tirar a sua opinião, tirar uma dúvida, certo? Então, a cada pergunta seria interessante descarregar, batendo no chão, encostando no chão a ponta, 3 vezes. Ou simplesmente encosta 3 vezes, ou pode também fazer o sinal do triângulo ou da cruz, ou um X,
para descarregar aquele pêndulo daquela pergunta. Tem uns que exageram, né, e descarrega toda a pergunta. Não há necessidade. Tá? A não ser que você sinta que alguma coisa estranha aconteceu, né? E se a sua intuição falar sobre isso. Mas o certo, por exemplo, se a pessoa vai trabalhar com ele com consulta, a cada consulta descarregar. E no final do dia que acabou o seu trabalho, é fazer aquele trabalho todo de descontaminação, salvo que não precisa mais enterrar. É o quê? Lavar com ele com água corrente para sair aquela energia, né? Botar no sal grosso para descarregar a energia negativa, 24 horas. No dia seguinte lava de novo para tirar a salinidade, deixa no pote de vidro com água e depois ele tomando banho de lua para pegar o banho de sol da manhã. E esse pêndulo é seu. Ninguém deve tocar, nem a sua esposa, seu marido, seu filho, sua mãe, a pessoa que mais você confia, não, ele é pessoal, ninguém pode tocar. Ah, mas sem querer você esqueceu em cima da cabeceira e alguém achou bonito e pegou. Muito bem, só vai ter o trabalho de descontaminar, né? Um ritual da limpeza toda ela de novo. Não vai precisar fazer o ritual da matança, não vai precisar matar o sujeito que pegou no seu pêndulo, né? Você toma mais cuidado onde vai guardar, porque ele é seu amigo confidencial, é o seu melhor amigo que ele vai ser, que ele vai te ajudar e muito. Isso é um detalhe. Mais para frente, quando você tiver mais, as respostas estiverem próximas de 100%, batendo 100%, quando for uma pergunta pessoal, eu aconselho usar o método do papelzinho, onde você não tem influência na resposta. Porque se você for pendular para uma pessoa querida, o seu subconsciente vai funcionar a favor daquela pessoa querida, ou seja, ele vai mentir, né? Na verdade, não é o pêndulo que está mentindo, é o seu subconsciente que não quer que aquela pessoa esteja com uma doença. Aí vai te dar uma informação errada que o pêndulo vai ganhar a fama de mentiroso. E não é, o seu subconsciente que está dando essa resposta falsa para você. Então, para você não interferir, você faz dar as respostas possíveis num papelzinho, dobra esse papelzinho de preferência a lápis, papel branco sem pauta e dobrado na mesma medida. O ideal na mesma medida para não marcar o papel, porque se ficar um pequeno, um médio, um grande, está arriscado você memorizar uma resposta no grande e influenciar. Porque está tudo no nosso subconsciente. E a resposta vai ser através do subconsciente, não do pêndulo. É tipo assim, chegou uma pessoa na sua casa para fazer uma consulta. Aí você bate o olho nela, aí você já descobre quem é ela. Fica vamos dizer assim, uma cisma. Será que essa sua cisma tem fundamento? Por isso que você vai usar o pêndulo. Só que você não pode usar o pêndulo diretamente, porque você não dominou essa questão de cisma. Então a questão do papelzinho é que vai dar a resposta ou vai confirmar a sua cisma sem a sua influência, ou vai dar uma resposta totalmente fora da sua cisma, né? Porque a gente pode não ir com a cara daquela pessoa, mas a consulta ou a pergunta não tem nada a ver com aquilo, é um assunto totalmente diferente. A sua antipatia com aquela pessoa possa ser por um acaso de um encontro dessa mesma pessoa em outra vida que vocês criaram antipatia por alguma razão. E nessa vocês tiveram a oportunidade de se encontrarem para um resgatar. Se essa pessoa fez mal a você em outra vida, olha só, você está ali agora para ajudar ela. Não pode, então, no caso, uma manifestação de um DNA espiritual dar uma resposta negativa por dissabores da outra vida. Ah, só tem o método do papelzinho? Não. Vocês podem pegar um gráfico em meia lua, pegar aquela régua de meia lua
faço o desenho da minha lua e divide essa minha lua em X partes. E ali bota as respostas mais comuns, tipo assim, problema espiritual, problema kármico, problema de saúde física, operação espiritual, né? Tratamento com ervas, enfim, há respostas supostas de coisas pequenas, de um tratamento pequeno, não grandioso, porque você não é médico. Não aconselho a botar pergunta e prescrever remédio alopático, a não ser que você seja médico ou enfermeira. Fora disso, não faça isso. Vai sair como charlatão, porque o teu consulente de hoje, se ele for para te testar ou para te prejudicar, ele vai te denunciar como falso curandeiro ou falso médico. Olha onde mora o perigo. Então esses cuidados tem que tomar. Você pode receitar um floral, né, para questão emocional, uma erva para uma questão de infecção, outro problema. Isso aí é tranquilo, isso aí não tem agravamentos, certo? Então esse é o início. Se você acertando isso próximo de 100, né, poxa, você está no caminho certo. E sempre focando o lado para ajudar as pessoas. A outra questão é, não pegue o mesmo pêndulo para uma outra consulta. O tipo assim, saúde, você misturar para jogo, né? Você quer saber se um cavalo numa corrida vai ganhar, qual que vai ganhar, não é bom usar o mesmo pêndulo. Separa o pêndulo, um para amor. Se você vai trabalhar na linha de amor, separa esse pêndulo para amor, né? Se você vai trabalhar na linha esotérica, separa o pêndulo, não deixa misturar. Eu aconselho isso, a não ser que você tenha muita experiência, 40 anos de experiência, e consiga, né, resolver isso. Ele ser um pêndulo único, embora nem eu faço isso com 40 anos de prática. Eu costumo separar. O melhor cristal é o de quartzo, embora ele é o que menos sofre influência. O de vidro, nem pensar, não compre de vidro, mesmo que você tenha se encantado com ele, não compre o de vidro. O de vidro é o que mais contamina, é o que mais se suja, é o que mais registra coisa ruim até do ambiente, tá? Então, para começar, você pode começar fazendo um pêndulo de rolo, um pêndulo de uma bola, um grafite, alguma coisa, tá bom? É isso aí. E vai depois começando nos acertos, ok? E não esquecendo de, a cada 15 dias, né, você fazer a limpeza geral com sal grosso e banho de mar. Pode ser banho de mar, pode ser areia da praia, essas coisas todas para manter ele limpo e seu, certo? Então essa fica a dica, tá bom? Então, é assim que começa as coisas, para ir descobrindo se porventura está dando certo. Qualquer dúvida tem aqui, eu estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Pode me escrever à vontade, consultas, tá? Eu terei o prazer de esclarecer. Então, não pretendo direcionar, né? Principalmente quem fez curso com outras pessoas, porque quando a pessoa é iniciada com um mestre, é ele o certo te conduzir, te treinar, tirar tuas dúvidas, até você andar com as suas próprias pernas. Mas infelizmente o que acontece é que eles não
não fazem isso, tá? Eles não fazem isso. Eles simplesmente acabou o curso e você não tem com quem tirar dúvida. Aí, claro, que as pessoas vão procurar alguém que saiba, ter mais experiência, né, para ajudar. Por que eu sou contra? Primeiro, eu sou contra em dar o curso, porque eu me sinto responsável por aquele cidadão. Do que ele vai fazer com o pêndulo, eu não sei. Ele pode dizer que é uma coisa, na verdade é outra. E se ele se encantar, ele pode se trair. Ele pode amanhã, né, querer saber coisas que ele pode ser induzido por uma força obsessora em querer saber coisas particulares de outras pessoas. Tipo assim, se a vizinha está dando bola para ele, se a vizinha lá com o marido dele está cumprindo as suas obrigações, se a vizinha está dando bola para ele, né? Aquelas perguntas cabeludas, né? E isso não é legal, já está levando para outro nível. Você está me entendendo? Então, outra coisa também, tirar as dúvidas, o professor tem que tirar as dúvidas. E é chato quando a gente entra nesse meio caminho, porque quem iniciou, ele tem um estudo, ele tem um entendimento, né? Ele tem o aprendizado dele, a experiência dele. E uma segunda pessoa para ajudar, já que aquele abandonou, é uma outra formação, é um outro entendimento. Aí vai dar o quê? Nó na cabecinha do sujeito. Poxa, mas o cara falou isso, está me dizendo aquilo, né? Pô, o cara falou para fazer assim, não fazia assado. Começa a confundir. Por isso que eu não gosto de pegar bonde andando dos novatos. Ele teria de, vamos dizer assim, esqueceu tudo de ruim que aprendeu, as dúvidas, para começar do zero. Até, no caso, tiver em condição de andar sozinho com as próprias pernas. É muita responsabilidade, porque, veja bem, eu preparo as pessoas, oriento, esse canal está aqui para isso, para conduzir a pessoa pelo bom caminho. Mas o ser humano, ele é falho. Ele sofre as tentações. E se principalmente ele for por outro caminho, tipo assim, ele está fazendo bem, não está ganhando dinheiro e ajudar as pessoas, né? Porque as pessoas não vão dar bola. Tem pessoa que só o fato de estar recebendo um troço de graça não valoriza, né? Ela só valoriza quando é pago. Ainda diz assim, pô, que troço é de graça, não é bom não está acontecendo nada. E ela quer as coisas caídas do céu e imediatismo. Não é assim que funciona. Mas ela acha que na cabecinha dela, só o fato de estar pagando, né, ela vai ter um resultado. Aí mora o perigo de você começar a cobrar. E outra coisa, o bem vence o mal. Só que o bem, para vencer, tem etapas, tem uma briga, tem uma luta que demora. E evidentemente tem uma coisa chamada de merecimento. E ao contrário é verdadeiro. A pessoa entrando na linha do mal, o mal é rápido, eficaz, né? Então a disputa é assim. O cara que está fazendo maldade para os outros, ele vai chegar primeiro e lá na frente daquele que está fazendo bem. E o que está fazendo bem está numa briga de foice no escuro, né? Uma briga de foice no escuro, e a luta é grande. E o paciente, ele não está com paciência de esperar. Ele quer troço imediatismo. E se você está fazendo de graça, ele vai achar que você não é um bom radiestesista, que ele vai para o cara que está pagando ali, que é o rei da cocada preta. Aí começa a complicar a guerra, certo? Então, gente, a gente tem que fazer a radiestesia como fosse uma coisa assim, de um telefone de contato entre o céu e a terra, onde você vai receber, né, informações claras para ajudar o próximo. E se esse próximo tiver merecimento, porque tem gente que não tem merecimento para uma ajuda espiritual, uma ajuda pela radiestesia. E as pessoas confundem oportunidade batendo na porta com o merecimento. Ela tem a oportunidade dessa ajuda estar batendo na porta dela, mas ela não merece ficar boa. Ela tem que passar
por uma fase para chegar a esse ponto. E as pessoas não entendem assim. Aí ela prefere correr para um pai de santo, para um jogo de búzios, um jogo de carta, que é o mais, vamos dizer assim, popular, certo? Mesmo porque ali tem uma questão de reação com vamos dizer assim, o que a pessoa quer. Ali a carta, ou quem manipula a carta, vai dar a resposta na qual o consulente quer ouvir. E isso anima o consulente. É tipo assim, eu gosto de uma pessoa, eu gosto de fulano de tal, né? Mas fulano de tal não gosta de mim. O que eu faço? Aí a pessoa assim, tem um trabalho de amarração, você pode fazer. E a pessoa se interessa por isso. E essa coisa acontece. Às vezes acontece dependendo de quem vai ser o pretendente a ser amarrado. Porque se esse pretendente tiver uma vibração muito boa, né, ele tiver uma defesa muito... Então, pessoa que vai fazer um pedido de bruxaria, o que o rastreizista vai pelo segmento de bruxaria, né, vai ter problema lá na frente. Porque, tipo assim, marração, vai ver que marração dá dinheiro, vai ver que marração dá mais dinheiro que saúde, porque na verdade a experiência diz que as pessoas estão mais preocupadas com amor do que com saúde. A pessoa está mais preocupada em prender um namorado ou um marido do que com a própria saúde. E isso já aconteceu uma vez comigo, onde uma pessoa me procurou a respeito de amor. Eu disse para ele que eu não trabalho com radiestesia nessa questão. Mas aí o cara contou uma história tão cabeluda que eu falei para ele, o máximo que eu posso fazer para você é ver o que está acontecendo se você não é vítima de um trabalho amoroso. Muito bem. Então, o que foi visto lá? Foi visto que a pessoa estava fazendo um trabalho de amarração para ele. Mas ela estava encontrando dificuldade em ter êxito neste trabalho porque ele tinha uma aura branca, ele tinha uma defesa muito grande dos seus guias, anjos da guarda, e estava protegendo nessa questão. E a pessoa estava gastando muito dinheiro, né, nessa investida. E fazia uma, fazia duas, fazia 3, 4, 10 e não estava conseguindo. Então, é claro, não estava conseguindo na totalidade, mas sempre um efeito a pessoa sente. Porque quando a pessoa que está aqui na Terra, ela não está como santo. Ela tem alguma coisa a recuperar, a resgatar, não sei o que lá. E assim, ela sofre alguma coisa, ela sabe que alguma coisa está estranha. Isso atrapalha às vezes ela, perturba ela no caso do trabalho dela, né, na vida pessoal dele, né? Ele pode até ficar tão perturbado que sofra um acidente, essas coisas todas. Tá? Então aí você trabalhou na linha de amor para ajudar aquela pessoa. Agora, o inverso disso é perigoso, porque você, para fazer uma amarração para uma pessoa, você está indo de contra o livre-arbítrio dela, e você está mexendo com força, né? Uma força muito, muito forte, onde você, hoje, essa força está te servindo, mas amanhã você vai se servir a ela, e da pior forma possível. Ou seja, você vai passar amanhã, encarnado ou desencarnado, ser escravo dela, porque ela te serviu, você ganhou dinheiro, os resultados foram positivos e você foi o rei da cocada preta na questão de rastresia em amor.
As pessoas que fazem trabalho de feitiçaria, elas não têm conhecimento, ou o egoísmo fala tão forte, tão alto, que ela fica cega. A pessoa que está com raiva e que quer fazer, ela fica cega e não quer saber de consequência, nem no futuro que vai acontecer, né? E por outro lado, as pessoas que são egoístas e querem resolver o assunto da melhor forma, complica, né? E acabam se atrapalhando. Vai fazer um uso de uma coisa na qual ela não tem domínio, não tem controle sobre aquilo. Eu vou dar só um exemplo aqui. Uma diretora de uma escola que trabalhava com crianças especiais, ela não conseguia, queria provar para a prefeitura ou para o estado que aquela escola não tinha professores capacitados, né, para lidar com aquelas crianças, né? Que aquelas professoras elas tinham um problema de saúde e não tinha condições de manter aquela escola, que ela queria sair daquele padrão de educação especial para o nível normal de crianças normais. Aí o que ela fazia para conseguir isso? Toda professora que vinha para estudar, para dar aula ali para as crianças, ela sofria um problema na garganta. Ela começava a perder a voz, num ponto de não conseguir falar. E a professora tinha de sair, licença médica. Toda vez, se ela viesse uma professora e não conseguisse tirar ela, convencesse ela de não ficar ali, por alguma razão, essa diretora corria para pedir ajuda na feitiçaria para que a professora não desse aula, de preferência começasse pela voz. Ou seja, o sistema era o mesmo, era sempre o mesmo. A professora começava a ficar muda, perder a voz e tudo mais, né? Quer dizer, aí, veja bem, ela usou de um artifício para o próprio prazer, né? Ela foi nessa linha, uma linha que não sabe, uma linha que ela desconhece, mas o egoísmo é grande. O egoísmo chega num ponto que a pessoa fica cega e só vê, né, o umbigo dela. Então, e o futuro? E depois? Ela hoje está conseguindo. E depois como é que fica isso? Qual é o castigo dela, o karma dela? Qual o problema que ela vinha? Porque ela está arrumando dois problemas. Primeiro, ela está deixando de atender crianças especiais, que são poucas as escolas que têm para essas crianças especiais. Já é um erro que ela está cometendo. E o outro é fazer uma maldade para o ser humano, né? Então, toda professora que chegava ali para dar aula, se ela não saísse por conta própria, pelo argumento dela, ela ia lá, mexia com os pauzinhos e prejudicava a professora na fala. Então, sem falar, você não dá aula. Você não tem como trabalhar com essas crianças sem fala. Então, ela usava esse método. Tanto quem pede como quem faz são responsáveis por isso no futuro. Aquela pessoa, por ignorância ou por bel prazer, ela só pensa no hoje, ela não pensa no amanhã. Ela simplesmente descobriu um mecanismo que resolve o problema dela. Só que hoje, essa turma espiritual umbralina vai atender ela. Mas e amanhã, quando ela desencarnar, ela vai ser escrava dessa turma. Ela vai ser usada porque foi servida em terra, agora ela vai ser escrava deles do outro lado da vida. E ai dela
se ela não conseguir cumprir as tarefas delas com sucesso nas maldades. Castigo, sofrimento, tortura, essas coisas todas. E pior ainda, quando ela reconhecer o erro lá na espiritualidade, que ela tiver na erraticidade, conseguir sair da zona do umbral e para a zona da erraticidade, onde o espírito fica revendo tudo que fez de ruim para corrigir, né? Para a consciência dela mostrar para ela o quanto ela errou e ela querer reparar, para fazer um projeto de reencarnação, para ela pagar aquilo, vamos dizer assim. Como será a encarnação dessa pessoa? No mínimo e com certeza, ela virá com algum problema na fala. Ela vai vir fanha, ela vai vir muda, né? Ela vai vir com um problema de alexia, alguma disfunção entre mente e órgão da língua, no caso. E talvez não uma só reencarnação não resolva, porque ela trabalhou com uma coisa que ela devia ter um grande sucesso, uma grande luz, que era para ajudar crianças especiais. E ela negou isso. Não queira dizer também que, além de tudo isso, ela vem com um problema na falha, ela possa ter uma filha especial. Então, gente, é uma coisa muito complicado mesmo, muito delicado. O perigo da radiestesia é que ela vem dando certo, a gente se encanta, e se a gente estiver passando por um processo financeiro e tem ali na mão, né, um meio de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro, porque as pessoas dizem assim, poxa, eu paguei um curso caro, eu tenho direito a cobrar. Fulano cobra, eu também posso cobrar. Pô, tem a luz, eu tenho a água, eu tenho um condomínio aqui, eu tenho uma sala alugada, eu tenho que cobrar, não posso fazer de graça. Aí é uma situação que não vou dizer que não está errada, mas é perigosa porque quem trabalha na luz, quem trabalha para ajudar o próximo, as entidades não se envolvem com dinheiro. Ela não ajuda ninguém a ganhar dinheiro, ela ajuda a ganhar prosperidade. Porque se a pessoa chegou num ponto de ser radiestesista, cartomante, médium, vidente, é porque ela teve problema em vida passada e essa oportunidade que ela está tendo é para ajudar o próximo. Não é para fazer barganha e nem comércio com isso. Senão ela está arrumando mais encrenca ainda. Ela está falhando na missão na qual ela mesma pediu. E a encrenca dela só complica, só multiplica. Então a gente tem que se... Poxa, tem tanta coisa para fazer, não é possível que a pessoa só ganhe dinheiro com a radiestesia. Eu acho que o pagamento, só o pagamento você está ajudando uma pessoa à distância. A pessoa que estava com feitiço, você tirar o feitiço. A pessoa que estava desempregada, ela conseguir meios para conseguir um emprego, fazer a vida dela mudar, sair da depressão, sair da tristeza, através da radiestesia. Cara, é um pagamento, cara, isso não tem valor. Quanto custa uma vida? Quanto custa uma saúde? Eu acho que não tem preço, ao menos eu não consegui fazer essa conta. Até hoje eu não consegui calcular quanto vale uma saúde de uma pessoa. Será se vale R$500? Será se vale R$150? Será se no desespero vale R$30? Bom, aí é de cada um, né? Agora, se a pessoa fizer, né, um estudo, um entendimento, e ela chegar a uma triste conclusão, que um vidente chegou para ela e falou, você em outra vida fez isso, está atrasado na sua evolução, que você fez muita barbaridade, para você ganhar esse tempo que você perdeu de evolução, para você se reparar, você tem que fazer o bem. E o bem de graça, para compensar, para você pelo menos ficar num padrão equivalente. Se o contrário disso você não fizer, manter a mesma linha do passado, eles apertam o botão lá e você morre de repente. Você morre de repente com um infarto, você morre de repente atropelada, são a mortes súbitas. Por quê? Eles apertam, vamos dizer assim, um botão lá em cima para você não se complicar mais, para sua dívida não aumentar mais.
A gente sabe disso, que tem casos que tinha um fulano, pai de santo, que era lindo e maravilhoso, era do bem, não sei o quê, mas morreu de repente. Sabe disso. Ah, tem um fulano que era muito boa, pessoa muito boa, mas morreu de repente. Alguma coisa está errada, porque nós viemos com uma carga de energia vital para X anos, vamos botar assim, 50 anos. Se você tiver cumprindo a sua missão, tiver tudo bonitinho nos conforme, você mantém esses 50. E se você for mais longe, ajudar aquelas pessoas, montar um centro holístico, montar um centro espírita, está ajudando, está fraternizando aquelas pessoas, a espiritualidade está vendo que você está melhorando no seu karma, que você está ajudando e que você vai fazer falta naquele projeto, porque não tem muita gente mais para isso não. Né? São raros os que estão aí. Se vê nessa pandemia que centro espírita virou bagunça. Uns não estão atendendo, outros que estão atendendo estão cobrando, e é um preço na sua casa e é um preço na mata. É um absurdo isso, ninguém está entendendo a mensagem da pandemia, mas tudo bem. Então, no caso desse cidadão que está fazendo muito bem, que ele tinha 50 anos de vida, a espiritualidade deu mais energia vital para ela para mais 30 anos ou 40 anos. E ao contrário, é aquilo que eu falei. Se ela está errada, montou um centro espírita, porque começou a vir a vaidade de cobrar e vir com aquela desculpa que tem que pagar a luz, que tem que comer, que tem que pagar, que a vida está difícil, está caro, que o marido está desempregado, que as pessoas que chegam lá no barraco dela vêm de carro do ano, vêm de carro importado, que tem dinheiro para pagar e vai cobrar. E se ela estiver indo na linha, pior ainda, de bruxaria, de matar e prejudicar as pessoas, eles vão apertar o botão lá e, coitadinha da mãe de santo, morreu de repente, pegou um câncer e cortou hoje, corta amanhã, corta depois da manhã, tem que fazer de novo uma operação, está sofrendo, coitadinha dela. E nova com 50, 60, 64 anos está partindo, porque lá eles estão preocupados com ela, ó, você vai errar de novo, para não aumentar sua dívida, nós vamos interromper a sua burrada. E é bem por aí, gente. Bem por aí. Tem tanta coisa para fazer para não ganhar dinheiro com isso, mas aqui está o negócio. Nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. A gente faz o que quiser, mas temos que ser macho de assumir depois as consequências negativas. Né? Porque o que vier vai vir forte, vai vir puxado, vai vir no tipo de uma depressão profunda, que a pessoa vai tentar o suicídio, né? Ela vai ter que ser forte para lutar com isso, porque sabe, se suicidar não vai resolver o problema, aquilo está no íntimo dela, alguma coisa está dizendo para ela para não fazer isso, vai ser uma briga dela com ela mesma e com o obsessor que está doida que ela cometa o suicídio, porque é ele que está enchendo o saco ali para dizer que ela não presta para nada daquela vida, ela não serve para aquela vida, ela não veio para aquela vida, que o melhor é ela se matar, porque ela vai ter uma vida melhor do outro lado lá, depois de morta, e ela embarca nessa, se ferra. Não é isso? Ela não vai ter uma família boa, ela vai ser sozinha no mundo, ninguém vai dar bola para ela, vai ser sofrimento para ela superar. Se ela superar com esse pensamento de resignação, maravilha. Se ela falhar, não suportar, ela vai cometer um outro erro chamado de suicídio. E aí vem uma triste historinha, para terminar, assim, de um garoto, que ele tinha um problema sério de saúde, e ele não conseguia sair da cama. E a mãe vivia pedindo rezas e mais rezas, e a tudo quanto é médico para curar aquele menino, porque ele não saía da cama. Era um tipo de doença que deixava paralisado, né? Mas o garoto tinha forças e mais forças para levantar da cama, né? Aí veio uma outra doença em cima dessa, que ele teve de amputar os 2 braços. A mãe entrou em desespero. O desespero foi maior quando simplesmente o médico falou que a doença evoluiu e teria agora de amputar as 2 pernas desta criança. Aí foi o fim. Aí a mulher entrou em desespero e foi procurar um centro espírita. Para que isso não acontecesse, porque era muita dor e sofrimento, essa criança não merecia tudo isso. Essa criança não merecia tudo isso, quer dizer, porque ela não sabia do passado negro dessa criança. Claro. Ao chegar no centro espírita,
Simplesmente foi revelado para ela o seguinte: olha, não se desespere, que parece ser uma coisa ruim, uma coisa má para o seu filho e para a senhora. Mas, na verdade, a espiritualidade está fazendo isso porque o seu filho, mesmo agora sem braço, ele faz força para sair da cama para se suicidar. Tem uma janela ali que ele fica de olho, ele está fazendo força para chegar naquela janela e pular e para morrer. Porque muitas e muitas encarnações ele cometeu o suicídio. Ele não aguentou essa vida. Então, para ele não cometer esse erro, para ele não continuar nessa linha que ele precisa viver, resgatar os erros deles, a espiritualidade dessa vez não só amputou os braços, mas vai amputar as pernas dele para ele não cometer o suicídio e não pecar e não errar mais uma vez. A mulher, a mãe, se conformou por isso, porque era o próprio bem dessa criança, infelizmente, para o pior lado. Eu já vi por aí uma menina nova, bonita, mas ela só era transportada de cama. Ela nem mexia a cabeça. Quer dizer, para os pais deve ser horrível isso. Mas para os pais que têm fé, que acreditam em Deus, acreditam em alguma coisa está dizendo para eles que essa menina tem que passar por isso, eles estão bem, estão vivendo bem, não estão reclamando. Agora, outros não acontece. Então, como temos nós o livre-arbítrio, fazemos o que queremos. Mas que não venha em outra vida achar um radiestesista que diga para a pessoa assim: você foi bruxo na outra vida, você fez muito mal para aquela pessoa, você tocou o terror naquela pessoa, você tentou matar aquela pessoa, alejar aquela pessoa, você cometeu suicídio, você estava errado, e nesta vida você não vai ter nem ajuda da radiestesia no momento, porque você está em fase de regeneração. E no momento você não pode receber ajuda nenhuma, você está na fase de observação, você está em expiação para ver como você sai. Se você sair bem, você terá ajuda mais para frente, porque você não pode ter ajuda agora, porque se você tiver ajuda agora, você não vai aprender nada e vai errar. Bom, gente, acredite se quiser. Eu estou aqui neste canal para levar uma palavra amiga, embora as histórias são tristes, mas histórias tristes mexem muito mais com a gente, faz a gente muito mais refletir do que as histórias bonitas, né? Aquelas histórias que não conseguimos ver, né, a lição de moral, não conseguimos entender a conclusão dessa história, a moral da história. Mas geralmente aprendemos mais com as coisas negativas do que com as coisas boas, porque com as coisas boas a gente se nos acomoda, vê que não tem nada para modificar, mas as coisas ruins faz a gente modificar. É como uma crítica construtiva. Numa crítica construtiva a gente melhora o assunto, melhora a palestra, tenta chegar mais próximo que a pessoa está precisando ouvir e melhorar o que vai se falar. Diferente de uma palestra que todo mundo acha linda e maravilhosa e a gente pensa que está no caminho certo, mas não está atingindo a pessoa. Não é verdade? Então, as histórias são tristes, mas são histórias verdadeiras. Muitos espíritos obsessores confessam isso numa sessão de desobsessão por arrependimento do que fez, por arrependimento do que deixou de fazer, mas aí é tarde demais. Mas, porém, tem uma experiência, tem uma oportunidade numa próxima vida. Só que numa próxima vida nós ganhamos uma coisa chamada esquecimento, e onde você tem uma porta estreita, apertada para passar, que tem que encolher a barriguinha e a bundinha, e você tem que fazer um esforço danado para passar, você não passa. Mas a larga você passa com muita facilidade, e é a hora onde mora o perigo. Deus quer ver o seu sacrifício. Então não adianta pegar um rastesista para uma consulta e não fazer nada, não se mexer naquela orientação, porque achando que o mediatismo vai resolver, que vai estalar o dedo vai resolver, ou que esse cara não é bom porque é de graça, as coisas de graça não são boas, e você vai ter uma opinião errada quanto a isso. Mas cada um tira essa conclusão. Eu estou aqui, estou oferecendo a minha radiestesia fraterna, de graça, e quem tiver com algum problema orgânico, físico, emocional e espiritual, meu zap é para contato
021 9 9510 5440. Se você gostou desse vídeo, dá o teu like. Se você quer fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? E se você quiser me procurar para fazer um tratamento à distância, né? Porque não adianta fazer presencial no momento de pandemia. Estamos esperando isso ser resolvido. Mas aí aquelas pessoas que estão distantes do meu local, precisam de uma palavra amiga, precisam de um tratamento à distância para poder segurar essa barra. E eu estou aqui me oferecendo. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa palestra, espero que tenham gostado dessa viagem, dessa paisagem linda de Morrer, que agora eu vou voltar e vou subir, porque outros assuntos me esperam. Ok? Um abraço, um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo. Fui!